Você já reparou que a Lua parece enorme quando ela está no horizonte e pequena quando ela está lá em cima? Você já devia ter aprendido a desconfiar dos seus sentidos. Esse fenômeno é conhecido como a ilusão da Lua e ele é um gancho muito bom para a gente falar um pouco sobre ciência, sobre método científico e sobre a aplicação da ciência no nosso dia a dia. Lembrando antes de se inscrever aqui no canal, né, de clicar aí nos alertas, de deixar o like, mas esse título, A Ilusão da Lua, não por acaso, é o nome do livro lançado pela editora Contexto, escrito pelo Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, e ele diz aqui no A Ilusão da Lua que vai apresentar ideias para decifrar o mundo por meio da ciência e combater o negacionismo científico. Combater o negacionismo. É um livro muito interessante e o primeiro artigo é justamente esse que fala sobre a ilusão da Lua, sobre como a Lua realmente parece grande, né? Quando ela está nascendo ali, quando a gente vê no começo da noite, ela perto do horizonte, parece aquele lua gigantesca e tal, lua do filme ET, né? Aquela lua grande, e quando ela sobe, ela parece pequena. Obviamente a Lua não muda de tamanho, aliás, se você mesmo medir, apesar da sua impressão, se você pegar ali uma régua, usar o seu polegar, ou o que quer que seja para medir o tamanho objetivo dela, quando você a está vendo no horizonte, quando você está vendo lá em cima, você vai ver que não muda. O tamanho mesmo ali para você é o mesmo, os mesmos centímetros da régua, o mesmo polegar que você consegue tampar a Lua embaixo, você consegue tampar a Lua lá em cima, mas você tem essa percepção e você não consegue convencer o seu cérebro que o tamanho é o mesmo. É interessante que as explicações são várias, talvez seja porque a gente tem ponto de referência, ou talvez porque o nosso cérebro interprete que a Lua está mais longe, quando a gente vê ela perto do horizonte, e aí para ela ter o mesmo tamanho de quando ela está lá em cima, o cérebro coloca ela como se fosse muito maior, né? O tamanho objetivo representado na nossa retina. As explicações variam, mas nenhuma é definitiva. Ninguém conseguiu cravar ali, explicar por que a gente não consegue se livrar da impressão que a Lua é maior no horizonte, embora a gente saiba que ela não é. Eu acho esse exemplo muito bom. O Marcelo Nobel ele fala que é um exemplo bom para a gente ver que a ciência não tira o mistério do mundo, né? Que o mundo continua sendo capaz de nos deslumbrar, mas eu vou além. Eu acho que a ilusão da Lua, ela mostra como o método científico é fundamental para corrigir as nossas percepções e as distorções que o nosso cérebro, que as nossas sensações nos trazem. Isso vale para um monte de coisa, né? Outro dia eu fiz uma pergunta bem interessante, né? Agora a gente, com a discussão do kit Covid, muitas pessoas falando, mas o kit Covid, uns dão, outros não dão, etc. A gente sabe que, do ponto de vista estritamente científico, do rigor científico, não tem comprovação para nenhum remédio com tratamento precoce para a Covid-19. Aliás, ao contrário, né? O consenso científico aponta para a ineficácia desses remédios. Tem gente que quer dar mesmo assim, tem gente que acha que tem que tomar mesmo assim. Enfim, não estou aqui para dizer o que cada um tem que fazer. Mas o fato é que, do ponto de vista científico, hoje existe comprovação de que não há eficácia para tratamento precoce para a Covid-19. Muito bem, e aí eu pergunto, legal, gente, agora a gente está cobrando evidência científica, né, para a eficácia do remédio, a gente acha que não pode sair dando coisa aí sem eficácia ou sem comprovação de eficácia. Que tal a gente estender essa discussão para outras coisas? Que tal a gente falar sobre homeopatia? Que tal a gente falar sobre florais de Bach? Que tal a gente falar sobre quiropraxia? Vamos começar a submeter algumas práticas que são aceitas na sociedade como científicas ao mesmo rigor científico? Vamos cobrar as mesmas evidências científicas que a gente tem cobrado dos tratamentos para a Covid-19? Muitas pessoas falaram, vamos mudar a expressão. Muitas pessoas toparam, né? Muitas pessoas falaram assim, pô, legal, eu nem sabia que a homeopatia tinha esse questionamento, vamos lá, vamos atrás, vamos ver quais são as evidências. Mas teve gente que falou, não, pera um pouquinho, não é assim. Homeopatia é outra coisa, né? A gente pode dar, não precisa ter esse rigor todo, mas por que para alguma coisa precisa e para outra não? Né? Por que a gente vai escolher quais os tratamentos que a gente ministra na sociedade, que a gente investe tempo, que a gente investe dinheiro e que precisam ser comprovados cientificamente, e outros a gente vai falar, não, esses aí não precisa não. Uma pessoa até me escreveu falando assim, não, mas
Veja, nem tudo é científico, tem coisas que a gente sente, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente percebe, que elas não são essencialmente científicas, eu concordo. Tem um monte de coisa que eu gosto, independente de submeter a crivo científico ou não. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre por que não devemos ir à igreja na quarentena, e eu digo, eu sou batista, eu frequento a igreja, isso não tem nada de científico. Eu sou batista, eu frequento a igreja, e eu não submeto a testes científicos a minha fé, né? Eu gosto de jazz, eu acho jazz mais legal do que, sei lá, do que pop rock ou do que sertanejo. Não tem nada de científico nisso, é só o que eu sinto. Agora, a gente não pode crer e estabelecer como prática de cura para uma sociedade que é carente de recursos, a gente não tem dinheiro para tudo, a gente não tem tempo para tudo, a gente não pode investir esses recursos que são limitados em coisas que a gente simplesmente sinta que funciona ou sinta que é boa. Isso serve para sua fé, ou para minha fé, ou para o seu gosto musical, para o meu gosto musical, mas para um tratamento, para colocar dinheiro público, para colocar no SUS, não pode dizer assim, não, mas eu sei porque eu sinto. Justamente porque os nossos sentidos são falhos, justamente porque o nosso cérebro nos engana. Tá aí a ilusão da lua para mostrar como o nosso cérebro ele é sujeito a esses vieses. O livro, então, do Marcelo Knobel, ele traz uma série de artigos muito interessantes, porque ele faz 3 grandes abordagens. Primeiro, como a ciência pode ser relevante para a gente pensar coisas do dia a dia. Ele fala do algoritmo perfeito para você fazer um peru de Natal, a física do cafezinho, a onda no mar. Ele analisa experiências do cotidiano do ponto de vista científico e como a ciência pode enriquecer e não empobrecer a nossa visão de mundo. Não é assim que a ciência vai ter uma visão reducionista, é um elemento a mais para a gente observar o nosso mundo, é muito interessante. Na segunda parte do livro ele faz uma coisa que poucos divulgadores de ciências fazem, que é fundamental, que é explicar como a ciência é feita, como que o método científico se dá. Não é simplesmente, que nem na notícia de jornal, muitas vezes, assim, os cientistas encontraram tal coisa, e aí você é lançado ali só o resultado para você. Não, ele fala em vários artigos como que os cientistas pesquisam, o que é o método científico, como que ele se desenvolve, como que ele se desenrola, e sempre de uma leitura muito fácil, de uma tradução de uma linguagem absolutamente acessível para todo mundo. E na terceira parte ele fala mais especificamente do negacionismo científico, né, de pessoas que negam a ciência e, enfim, os problemas que isso dá, desde o movimento antivacina, que é bastante estruturado em alguns países, felizmente não é tão estruturado assim no Brasil, mas que existe, até coisas como a lei que proibia de usar celular no posto de gasolina, né, que veio de uma fake news que se espalhou e as pessoas acreditaram e não testaram, fizeram uma lei por conta de uma coisa que não tem nenhum sentido. Então é um livro essencial, é um livro que eu não sei se vai convencer os negacionistas atuais a deixarem o seu negacionismo, mas ele com certeza ajuda a formar uma sociedade com pessoas menos negacionistas, na medida que entendem melhor o processo científico, como que se dá esse método e qual é a sua aplicação na nossa vida prática. É uma dica de leitura muito legal, é muito fácil, muito gostoso de ler, e eu acho que pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Já leu? Já conhecia esse livro aí? Não? Tem outras dicas de leitura de divulgação científica? Coloca aqui pra gente nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar o seu vídeo. Vamos combater o negacionismo e vamos aumentar a ciência, porque tem muito trabalho pela frente.